Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alfredo e esse é o Repórter Pod, o podcast do jornal O Repórter Regional, dirigido pelo nosso amigo aqui presente, Walter Wolff. É isso aí, Zé. Mais um podcast aí com uma pessoa ilustre, que conhece muito de política, e vamos falar muito sobre ele, com ele hoje. O nosso convidado de hoje tem uma história importante em Osasco, aqui na região oeste. Foi vereador 2 vezes, muito ligado a questões sociais, a questão habitacional, e atualmente é deputado federal. Seja muito bem-vindo, Ribamar Silva. Obrigado, Alfredo, obrigado, Walter, pelo convite, uma satisfação de estar aqui com vocês para a gente fazer esse bate-papo aqui no Repórter Pod. O podcast aqui tem uma audiência muito grande, então dizer para vocês da minha alegria, da minha satisfação de estar aqui com vocês para a gente fazer esse bate-papo aqui que vai trazer esclarecimento para a população, falar do nosso dia a dia, do nosso mandato, da experiência política. Acho que é gratificante. Obrigado aí nessa noite de frio aqui, que parece que aqui tem mais... aqui dentro tá quentinho, mas quando nós chegamos ali fora, um frio danado aqui, pô. É isso aí. E eu vou deixar você mais quente ainda com as minhas perguntas, viu, Ribamar? Vambora. Ribamar, hoje você é muito ligado ao Kassab. A gente percebe que o PSD hoje está crescendo na região. Eu queria que você falasse um pouco do PSD. Como o PSD cresceu tanto na região? Fez vários prefeitos, vários vereadores. Rapaz, E a sua ligação com o Kassab, né? O Kassab é um maestro, um gênio, uma pessoa que tem uma experiência muito grande na política. Kassab é um grande articulador e andar com o Kassab é um aprendizado todos os dias. Eu falo... A última entrevista que o Kassab deu no Roda Viva não foi entrevista, foi uma aula. Quem não viu, vai lá e procura lá, deve estar no YouTube isso aí, a pesquisa a entrevista do Kassab no Roda Viva. Então, é um prazer muito grande estar no PSD, PSD que me projetou, que me ajudou a chegar no Congresso Nacional e o crescimento do PSD é um partido que tem uma musculatura muito forte, tanto no governo federal como no governo estadual. O PSD tem 3 ministérios no governo federal e, se eu não me engano, tem 6 secretarias aqui no governo do Tarcísio, devido à articulação do Kassab, um cara muito bem articulado. Eu acho que todo a história política que tem no Brasil nos últimos anos tem a participação do Kassab. Se você pegar hoje, o Kassab hoje tem um grande nome, devido às articulações que tem, um grande nome hoje para disputar a presidência da República, que é o governador Ratinho Júnior, que é o governador do Paraná. Tem uma grande conversa, uma grande composição. Se o Tarcísio for o candidato a presidente, que pode ter essa possibilidade, o PSD vai andar junto. Se não for, a possibilidade do PSD ter uma candidatura majoritária a presidente da República é muito grande, devido ao tamanho que o Brasil... Nós estamos hoje com mais de 1.000 prefeituras, e, se eu não me engano, 300 prefeituras, 300 e poucas prefeituras no município, no estado de São Paulo, e no Brasil nós já passamos de 1.000 prefeituras. Se eu não me engano, nós estamos com 4 ou 5 governadores. Então, um partido que cresce muito, mas devido à experiência, o conhecimento, a articulação do Kassab. Então, o Kassab hoje é um dos maiores pensadores políticos do Brasil, eu não tenho dúvida disso. E ele ocupou um espaço do quase extinto PSDB, um pouco do MDB também. Ele foi ocupando e crescendo, e ocupando esse espaço aí do centro, centro-esquerda, centro-direita, né? É verdade, devido à sua conversa. O Kassab é um cara do diálogo. O Kassab não é um cara que impõe, é um cara que sabe conversar, como eu acabei de falar. O Kassab sai da direita
no aeroporto de Congonhas e pousa na esquerda em Brasília. Como que é isso? Mas é devido à sua articulação, e o Kassab, quando tem que fazer crítica ao governo federal, ele faz. É nítido isso, e ultimamente ele tem feito essas... não é nem crítica, é pontuando o que ele acha de errado, o que hoje eu falo que o PSD tem os ministérios, na governabilidade que tem para ajudar o país a avançar. Mas eu acho que o posicionamento do Kassab é um posicionamento muito firme, de um cara coerente que quer o avanço do país. O Kassab é um cara de um projeto do avanço do país. O Kassab é um cara que tem perspectiva de usar a política para efetivamente a gente conseguir transformar a vida das pessoas. Deputado, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua atividade parlamentar. Eu sei que o senhor participa de comissões da saúde, do trabalho. Queria que o senhor comentasse, nesses meses de deputado, como é que foi sua atividade, como é que são as comissões, como que são os seus colegas para levar adiante os projetos aqui para a região. Rapaz, eu vou falar um negócio para você. É gratificante, primeiramente, agradecer a Deus por ele me conceder essa oportunidade de ser um dos 513 deputados federais que tem no país, que rege um país de 215 milhões de habitantes. Eu me sinto muito honrado e privilegiado. Você está num Congresso Nacional, você sabe que não é fácil você ser deputado federal. Ali é jogo de interesse de todos os lados, mas graças a Deus eu fui chefe de gabinete do deputado a qual tive hoje, o Roberto Santiago, foi um dos parlamentares muito influente em Brasília. Eu fui chefe de gabinete dele, então eu já tinha um conhecimento em Brasília, sempre andei em Brasília, e quando tomo posse no dia 18 de dezembro de 2024, eu me sinto meio em casa, mas a gente tem que respeitar que a gente acabou de chegar, faz 5 meses e pouco, quase 6 meses que a gente tomou posse, mas já estamos articulando. Eu faço parte da comissão de trabalho, da comissão de saúde, da comunicação, da mulher. As deputadas do partido pediram para mim fazer parte dessa comissão, e eu faço parte da comissão da mulher também, faço parte da comissão do direito do consumidor também. Então são muitas comissões a qual mexe com o interesse da população, traz impacto na vida da população, principalmente na área da saúde. Eu sou um cara que eu tô... o máximo que você conhece Brasília é um aprendizado. Hoje eu sou um dos parlamentares. Eu era assessor e hoje sou parlamentar, então sou um cara muito respeitoso, muito cauteloso. Eu vou com muita calma, aprendendo, porque todo dia é um aprendizado. Você está no Congresso Nacional, aonde são debatido e colocado as leis que interferem na vida das pessoas aqui embaixo. Para vocês terem noção, eu peguei 2 votações. E lá, quando você toma posse, eu faço parte de um grupo de deputados, de 45 deputados. E eu tinha acabado de chegar, tomei posse dia 18 de dezembro de 2024, e os 2 primeiros projetos que eu assumi para votar, que foi plenário, são 2 projetos polêmicos. A volta do DPVAT e o PSD, quando eu tomei posse, aí teve a reunião à tarde dos parlamentares, eu cheguei lá, dos 45, eu era o nenezinho ali, tinha acabado de chegar. E aí a orientação do partido o partido coloca você num grupo e fala, a gente vai dar orientação, os projetos são discutidos na bancada dos líderes e depois à tarde é colocado para os deputados. E eu tinha acabado de chegar e o partido falou, a orientação do partido é votar sim, em 2 projetos e tal. E aí quando eu fui ver os projetos, era a volta do DPVAT. A volta do DPVAT vai taxar as pessoas que mais precisam. E aí quando eu olhei no grupo, tava lá, o partido orienta sim. Eu fui lá e votei não. E aí o líder me perguntou, mas estava falado votar sim. Eu falei, mas as pessoas que votaram em mim não querem pagar, não querem ser taxados. Porque parece que não. A interferência que tem no Congresso Nacional interfere na vida das pessoas aqui embaixo. Os projetos que estão no Congresso Nacional, que os deputados vão votar, e muitas das vezes as pessoas não estão preocupadas em votar em deputados, os caras estão lá em Brasília, não mexe com a nossa vida. É lá que mexe com a vida da população. A gente precisa conscientizar a população da importância que é de saber escolher os deputados federais, de saber escolher os deputados
pesquisar a vida dos deputados. O que esse deputado defende? Qual que é os projetos que esse deputado votou? A população tem que começar a interagir nisso. E eu tenho debatido isso, conversado com as pessoas, para trazer essa informação para as pessoas. Se eu voto favorável a um projeto desse, quem vai pagar a conta é o povo aqui embaixo. Muitas das vezes, para mim, não interfere 60, 70 reais um DPVAT, mas para as pessoas mais simples, interfere na vida delas. Como que não? E aí eu votei não, e aí o líder me chamou, eu falei, as pessoas que votaram em mim, líder, falou para mim votar não esse projeto, porque eu sabia da dificuldade que tinha do meu pai quando a gente pequeno, meu pai tinha os carrinhos, os veinhos, as Brasília, as variantes, e para pagar essa conta aí, eu sabia a dificuldade que meu pai tinha, então eu votei contra, eu e mais 2 deputados dos 45 votamos contra. E aí o Lira pautou esse projeto e não aprovou. Perdeu, o governo não conseguiu aprovar esse projeto. E logo em seguida me colocam, no mesmo dia que eu tomei posse, o BPC, que o governo queria mexer no recurso das mães atípicas, o benefício das mães atípicas. Como que mexe num negócio desse? É difícil, e aí eu votei contra também. Entendeu? 2 projetos polêmicos. Sim. Que o partido orientou a votar sim e eu votei não. Por falar em questão tributária, o governo quer isentar pessoas até R$5.000 e para compensar vai cobrar mais imposto de pessoas mais ricas, de investidores e tal. Como é que o senhor encara essa questão de reforma tributária, de isentar os mais pobres para cobrar os mais ricos? Como é que o senhor encara essa questão? Eu sou a favor de não taxar as pessoas que mais precisam. Óbvio que se você tiver que cobrar, cobre das pessoas que têm mais condições, não taxar as pessoas que... Eu sempre falo assim, nós não podemos mudar o mundo. Esse é um lema que eu tenho. Mas como gestor, como parlamentar, nós temos por obrigação de mudar o mundo de algumas pessoas. Essa é a realidade. Se todos os políticos entenderem, os prefeitos, vereadores, secretário, deputados estaduais, deputados federais, entender que a política é uma missão de transformação da vida das pessoas, com certeza a gente vai impactar a vida das pessoas. Então toda a taxação, agora mesmo tem o IOF, eu sou totalmente agora, eles não queriam pautar com urgência, a medida provisória, nós votamos para ser favorável, para pautar, para a gente derrubar. Não pode taxar as pessoas que mais simples. E aí você pega a base do governo, eles alegando que não vai taxar as pessoas que mais, as pessoas mais simples. Como que não? Se você vai taxar o comerciante, se ele vai pegar um dinheiro, ele vai pagar mais, como que não vai ser taxado? Então, toda a taxação que vai aferir, que vai prejudicar as pessoas que mais precisam, você pode ter certeza que esse deputado vota contra. Deputado, o Frota esteve aí no seu lugar aí, o Frota já foi deputado federal. Quem? O Alexandre Frota. Ah, sim. Hoje ele é vereador em Cotia. E ele falou que é muito mais difícil ser vereador do que deputado federal. Você já foi as duas coisas. Você está sendo deputado e já foi vereador. Eu queria que você falasse para nós que se o Frota tem razão, porque ele fala que você encontra o povo na rua como vereador e o povo já te enquadra ali. Deputado não, deputado você não encontra na rua. Eu sou um deputado que estou na rua. Eu encontro as mesmas pessoas que eu encontrava quando era vereador, eu encontro hoje. Mas essa diferença tem, deputado? Eu acho que você ser deputado, a responsabilidade é maior. Não tem dúvida. Você ser parlamentar, ser vereador do município, a responsabilidade que você tem é com o município. Agora, você ser deputado federal, você legisla para o país. Você mexe com a pessoa que mora em São Paulo e mexe com a pessoa que mora na Paraíba. Você mexe com a pessoa que mora na Paraíba, ao mesmo tempo você mexe com a pessoa que mora no Paraná. Então a responsabilidade de um deputado federal é muito mais pesada do que você ser vereador. Óbvio que qualquer legislação te cai um peso sobre os seus ombros, como ser parlamentar da sua cidade. Eu fui vereador da minha cidade, que nós pegamos a cidade como o 13º PIB do país e entregamos ela como o 7º PIB do país. Ela era o 11º do estado e entregamos ela como o 2º PIB do estado. Nós acreditamos que gerar emprego você traz qualidade de vida para as pessoas. Nós fizemos uma redução no ISS, fizemos um ajuste, incentivo fiscal ao empresário e nós atraímos as empresas para Osasco. Então,
são 2 pesos, 2 medidas. Agora, o papel nosso é impactar a vida das pessoas, mas a responsabilidade de ser deputado eu acho muito mais pesada do que ser vereador de uma cidade como Cotia, como Osasco. Não tem, você está se falando Osasco de 800 mil habitantes. Cotia tem o quê? 350 mil habitantes? 250 mil. 250 mil habitantes. É bem mais fácil ser vereador. Óbvio que você está na rua, você encontra as pessoas, até porque quem foi vereador sabe a importância e o papel de ser. Eu tenho conversado com os prefeitos, com os vereadores, eu tenho falado assim, o Gurupi, que é um grande jornalista da nossa cidade de Osasco também, que está me acompanhando aqui hoje, eu tenho conversado e falado assim, qualquer parlamentar, deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente, deputado federal, tinha que ser vereador. Porque o cara que passa pela escola de ser vereador, esse cara vai ser um bom deputado estadual, esse cara vai ser um bom prefeito, porque o vereador que está na ponta, que sente a responsabilidade das pessoas mais simples. Quando ele fala nesse sentido, eu até concordo com ele. Porque ele está na base ali, ele está na ponta. E ele que teve a experiência de ser deputado. E vamos falar, o Frota foi um deputado de mídia, ele ganhou eleição na rede social e tal, ele não tinha o conhecimento da base. Hoje ele está sentindo esse peso porque ele está indo para a base, ele está lá embaixo na ponta e tal, mas quem foi raiz, esquece. Hoje, você ser deputado, você sabe da responsabilidade que é. A sua esposa é vereadora, né, em Osasco? Ela foi... Eu gosto de falar que isso aqui não é um projeto familiar, porque não é o rei, a rainha. Nós tínhamos nós temos um grupo político na cidade e tinha algumas candidaturas e alguns do grupo falaram assim, se a gente escolher o A, o B vai questionar, se escolher o B, o C vai questionar, se escolher o C, o D vai questionar. E aí eles entenderam por si de colocar o nome da Elânia, da minha esposa, como candidata a vereadora. E aí, num consenso do grupo, a gente colocou o nome dela em fevereiro e, graças a Deus, a aceitação foi muito boa e as pessoas falavam assim, quem te elege é a Elânia. Eu falava, não, ela me ajuda. E aí eu fui ver que quem me elegia era ela mesmo, que ela teve mais votos que eu, foi a vereadora mais votada da história da cidade. Dos 500 e poucos deputados, ela foi a vereadora mais votada. Queria fazer uma pergunta um pouco polêmica, que tem a ver com uma das comissões que o senhor participa. Está muito em voga a questão da jornada de trabalho 6x1. Só que para você mudar isso, você precisa fazer uma série de ajustes, tem a questão dos custos do empregador, mas por outro lado, o funcionário às vezes sofre muito com a jornada 6x1, não consegue ver a família, tem uma jornada muito cansativa, e pessoas que trabalham em pé, em lanchonetes, padarias, em indústrias. Tem situações que a jornada 6x1 é desumana. É possível a gente alterar essa jornada de trabalho para tornar o trabalho mais humano? O que o senhor pensa sobre isso? Que isso vai passar pela Câmara, né? Já está em discussão na Câmara, isso é um projeto da deputada Érica Hilton, e eu sou a favor dessa mudança. A gente sabe da importância que a gente dar qualidade de vida para o trabalhador, mas agora é um debate que tem que ser feito com muita responsabilidade. A gente não pode aprovar um projeto desse sem fazer as audiências públicas, sem conversar com o meio empresarial. A gente não pode ter a irresponsabilidade de jogar essa culpa para o empresário, e quem paga a conta no final é a população. Entendeu? Porque tudo vai se tornar mais caro. Então, é um debate que está sendo construído na Câmara dos Deputados, e não tenha dúvida que eu apoio esse projeto, mas em acordo com o trabalhador, com o movimento sindical, com o empresário. Tem que ser uma mesa de negociação para a gente entender a melhor maneira da gente valorizar o trabalhador. A jornada de 44 para 40 horas pode ser um começo, né? Pode ser. Então, tudo isso está em debate. Quando entra um tema desse, que é um tema polêmico, tem que haver o debate, tem que haver as discussões, tem que haver as audiências públicas para fazer esse debate. Um projeto que, quando você coloca, causa impacto, e eu coloquei isso a favor da redução, mas com responsabilidade, entendeu? Com responsabilidade, e a gente fazer com responsabilidade que não vai prejudicar o empresário e vai beneficiar o trabalhador. A gente tem que pensar nos dois, porque a gente precisa do empresário e precisa do trabalhador. Então tem que ter um bom senso
da gente ter a responsabilidade de fazer esse debate, como você fala, de 44 para 40, você já dá uma melhorada e tal, e a gente aprimorar esse projeto para ser bom para o trabalhador, e a gente não pode esquecer do empresário também. Eu conversei com alguns empresários, tanto em Cotia como no Butantã. Eles demonstraram preocupação, mas estão dispostos a conversar, sim. É isso, a gente tem conversado, esse é um tema que começou quando a deputada pautou esse projeto, depois deu uma esfriada em função do debate que tem que ser feito. Óbvio que a proposta é boa para o trabalhador, mas ela não pode ser só boa para o trabalhador e prejudicar o empresário. Tem que ser boa para os dois, que os dois possam a gente fazer esse debate e chegar num consenso de ser bom para o trabalhador e ser bom para o empresário e a população ganhar com isso. Essa distância que você acabou de falar aí, que entre a população e o deputado, você acha que acabou, deputado? Porque eu vejo muitos deputados falando que, alguns deputados que eu conversei já, eles falavam que quando o deputado começa a aprender na Câmara dos Deputados, já vem a nova eleição. Então, você não chega a aprender tudo, né? Você não chega, porque 503 deputados É difícil. Toda semana tem os índices de pesquisa que faz o bom andamento do parlamentar. Os caras medem se você está trabalhando, se você não está trabalhando. Em 6 meses agora, eu já apresentei um projeto que é aumento de pena para as pessoas que maltratam as pessoas com deficiências, do TEA. E esse é um projeto que está tramitando, já passamos nas comissões, agora deve passar numa comissão, uma última comissão, e a gente já ir para o plenário para a gente pautar esse projeto, que é um projeto que vai inibir as pessoas que têm intenção de maltratar as pessoas que têm deficiência, e você emplacar um projeto desse em 6 meses, você tem que ter articulação. E eu quero, antes do recesso, se Deus quiser, que a gente tente, ou se não na volta do recesso, mas eu vou trabalhar muito semana que vem para a gente já colocar esse projeto, para a gente pautar, vou conversar com o presidente Hugo, para a gente pautar esse projeto, que antes do recesso a gente aprovar isso aí, que eu acho que é de grande valia e que vai beneficiar as pessoas que mais precisam. Eu tenho uma pergunta polêmica agora, deputado. Na verdade é o seguinte... Rapaz, todas as perguntas aqui é polêmica. Né? Não é muito, não. Essa é mais tranquila. Saiu em todos os jornais, inclusive o meu jornal saiu também, publiquei, o aumento de cadeiras. Há necessidade de aumentar essas cadeiras, deputado? Algumas pessoas vieram me questionar, e hoje eu estava conversando com alguns amigos, não tem dificuldade nenhuma, não. Eu votei favorável ao aumento de 14 cadeiras. Eu acho que a representatividade é muito importante. Muitas das vezes as pessoas falam e criticam. Eu peguei um ex-prefeito de uma cidade hoje aqui, ele fez um vídeo questionando, debatendo. Se fosse para aumentar São Paulo, você pode ter certeza que eu votaria contra. Estaria legislando em causa própria. Mas conversando com o presidente Hugo, vendo a importância que se você pegar o Rio de Janeiro, diminuía 12 deputados, se eu não me engano, 12 deputados estadual, e eles perdiam 3 deputados, se não aprovasse essa lei, eles perderiam 3 deputados estadual. Quanto mais representante, e aí o meu questionamento, que eu fui falar com o presidente, fui falar com o primeiro secretário, se tinha como, se ia mexer no orçamento da Câmara, se a gente ia ter que buscar mais recursos, trazer mais recursos para pagar essa despesa. Não, o recurso já tem na Câmara. Enxugar. Não onera os cofres da Câmara. E as pessoas muitas das vezes não sabem quanto é o orçamento da Câmara. Você tem noção de quanto é o orçamento da Câmara dos deputados? Hoje não. Você tem noção? Não tenho. É 9.300 bilhões. Então, não mexe no orçamento da Câmara, entendeu? Mas tem mais representatividade, não mexe. Se fosse mexer, os caras estão falando que vai, acho que vai isso custar, que falta, né? Esclarecer para a população. Vai ter uma despesa de 65 milhões ano. Não vai ter a despesa, já existe a despesa. Simplesmente se gasta com a limpeza ou qualquer outro, economiza e paga. Não vai mexer, não vai onerar o cofre da Câmara. Já tem o orçamento para isso, entendeu? Mas eu acho que tem mais representatividade, é importante ter nos estados. São 14 deputados que vai aumentar nos estados. Aí tem estado que ia perder, e aí não perde, mantém, e tem estado que ganha 1 ou 2, mas são poucos estados também, e são 14 deputados.
Deputado, eu no trabalho de médico fiz alguns estágios em UBS, em saúde da família, na Baixada, e gostaria de perguntar ao senhor o que um deputado federal, aliás, para ser mais justo, o que a Câmara Federal pode fazer pela saúde e pode fazer pelo SUS? O que é possível fazer, por exemplo, para as pessoas não terem tanta fila, para conseguirem fazer os exames, para as UPAs serem mais bem equipadas? O que a Câmara Federal... Não sei, acho que perguntar para um deputado é um pouco injusto, porque o mandorinha não faz verão, né? O que a Câmara Federal pode fazer pela saúde e pelo SUS paulista e paulistano? Rapaz, eu vou falar um negócio para você. Eu faço parte da Comissão de Saúde, e a qual tem vários médicos especialistas do tema que são deputados, e eu vejo o debate e ajudo no debate também. A gente sabe que esse modelo do SUS é no país, é no Brasil só. E se a gente pegar a Câmara dos Deputados e ver o quanto a Câmara luta. Agora, esses dias nós levamos o ministro da Saúde lá, que era o Padilha, tinha outra ministra que estava na frente da pasta, ela não conhecia da área. Hoje o Padilha é um cara diferente, o Padilha é médico, é um cara que entende muito da saúde do nosso país, mas eu vou falar um negócio para vocês. Com todo o orçamento que a gente tem, infelizmente, a saúde ela sempre vai ser o calcanhar de Aquiles de qualquer governo. Agora, não pode cortar a verba. Eu acho que a Câmara pode dar esse recado para o governo federal. O quanto mais você investe, mais a população precisa. Eu não conheço um lugar no país que tenha falar assim, a saúde no nosso município é tranquila. Não é, não tem. O que você pode é amenizar a saúde. Mas eu vou falar para você, no mundo, eu acho que o sistema único de saúde que nós temos aqui não tem no mundo. Eu conheço um amigo que a filha dele estava nos Estados Unidos e sofreu um acidente, e ela foi para o hospital e foi atendida na hora. E aí, com 12 horas, chegou o boleto na casa dela depois. Ela ficou 3 horas internada e tal. Depois chegou um boleto de $1.800. Sabe o que é $1.800 hoje? Pô? É muita grana. E hoje aqui no Brasil, se a gente está aqui, deu um piripaque aqui, vamos falar com o Gurupi está mais forte do que nós três aqui. E aí dá um piripaque no Gurupi, nós vamos levar ele numa UPA aqui. Ele vai ser atendido e aí vai embora para casa e não vai ter custo nenhum. Agora, a partir do momento que você se cria um sistema único de saúde, tem que ter competência e tem que ter um atendimento de qualidade. Eu vou falar da minha cidade de Osasco, a gente passa por dificuldade na cidade de Osasco. A gente sabe o máximo que o prefeito faz, e não falta empenho do prefeito, mas tem dificuldade. Eu recebo todo dia uma reclamação, o atendimento está demorando 3 horas, está demorando 4 horas, mas tem gente também, infelizmente, as pessoas não falam das coisas boas, as pessoas divulgam as coisas ruins. Mas eu não acredito que na nossa cidade, um exemplo, uma cidade de 800 mil habitantes, que a saúde seja péssima. Sabe por quê? Porque você encontra 10, 15, 20, 30, 40 reclamação, mas quantas pessoas atende por dia? Atende milhares de pessoas por dia. E dizer que, eu vou falar de Osasco, dizer que 20 a 25% são pessoas de fora. Mas eu acho que é um tema que tem que ser debruçado, tem que ser discutido dioturnamente para a gente melhorar o sistema único de saúde. Mas eu vou falar um negócio para você, não é fácil. Não adianta chegar aqui, tampar o sol com a peneira e falar assim, esse é um debate que a gente está fazendo na Câmara, eu cheguei agora, não. Eu sei que esse é um debate que está ao longo de anos se discutindo e a gente nunca encontra uma solução. Parece que é um saco sem fundo. Quanto mais recurso põe, mais aumenta a demanda. E depois, vamos falar a verdade, gente, depois da pandemia, as coisas ficaram mais difíceis. Porque não se faziam os exames, não se faziam nada. Nós ficamos 2 anos falando de Covid. E as pessoas que tinham as doenças, que tinham o câncer, as pessoas não iam se tratar. As pessoas ficaram em casa. Aí ficou represado. Ficou represado em casa e depois, quando abriu, como que você coloca essa fila em ordem? Então, tem que trabalhar muito. Eu sempre falo assim, muitas das vezes as pessoas não querem discutir a política, as pessoas não querem participar da política, mas a política, ela está no nosso dia a dia.
Você saiu do portão para fora aqui do estúdio, é política. O asfalto é política, a iluminação é política, saúde pública é política, o transporte é política. Tudo que você faz do portão para fora, até para morrer, é verdade. Tudo faz parte da política e você não quer discutir. Quando eu falo, quando as pessoas não querem discutir, elas vão ser governadas por quem quer discutir. E aí não dá para reclamar depois. Então, mas é um tema que a gente precisa, os gestores públicos precisam discutir, fazer grandes temas que eu acho que para avançar, o mínimo que avançar sempre vai ser bom. Deputado, a gente sabe que muitos prefeitos te procuram lá na Câmara dos Deputados, e procuram na região, porque conhece você que é da nossa região aqui de Cotia. Qual a relação que você tem com o Formiga? O Formiga já te procurou, o prefeito de Cotia? Rapaz, eu encontrei o Formiga no CIOeste, num evento, e foi uma conversa muito rápida, não tive a oportunidade de falar com ele, não. Tenho uma relação muito boa com o ex-prefeito também, que é do meu partido, o Rogério Franco e tal, mas eu não me preocupo com questões partidárias, não. Se eu puder ajudar a Cotia, o meu mandato está à disposição para a gente ajudar a Cotia. A gente sabe da importância hoje dos deputados que são parceiros da cidade. Eu tenho construído esse relacionamento com toda a nossa região, com o Peter, com o prefeito Ramon de Tapsirica, prefeito de Taboão, o engenheiro Daniel, com o Sato, com todos os prefeitos. Eu não tive a oportunidade ainda de estar com o Beto, o novo prefeito de Barueri, e nem com o Formiga ainda eu tive a oportunidade de estar. Nos encontramos em alguns eventos que eu participei e eles estavam participando também, mas não tive a oportunidade de visitá-los ainda não, mas o meu mandato está à disposição para toda a nossa região, para o estado de São Paulo. Eu sou deputado do estado de São Paulo, então eu sempre, no meu gabinete, esses dias eu estava falando com um prefeito que a cidade dele tinha 2.000 habitantes. E conversando com ele, fiquei uns 40 minutos conversando com ele, ele falou assim: deputado, eu tenho até vergonha de falar quantos moradores tem a minha cidade. Eu falei assim, mas por quê? Ele falou, a minha cidade tem 2.000 habitantes. Eu falei, prefeito, eu não estou preocupado com o tanto de habitantes que tem lá e nem com quanto, muito menos com quanto de eleitores. Eu estou preocupado com que o meu mandato pode ajudar a gente impactar e mudar a vida das pessoas. É isso, o meu sentimento é esse, de usar o meu mandato para mudar a vida das pessoas, independente de quantidade de eleitores, de quantidade de habitantes. Eu quero usar o meu mandato como um deputado que sempre respeitou todos os prefeitos, respeitou os vereadores, secretários que tiveram em Brasília, as entidades filantrópicas. Eu atendo todo mundo e gasto o mesmo tempo de um prefeito que vai no meu gabinete que tem 200.000 habitantes com um prefeito que tem 2.000 habitantes. Como é que o senhor avalia a gestão do prefeito Gerson de Osasco até agora? O senhor tem acompanhado, o senhor é próximo dele? O Gerson é um cara de um coração extraordinário, um cara do bem, e eu torço para que o Gerson faça uma administração boa, mas começo de gestão passa por dificuldades e o Gerson não é diferente de todos os prefeitos da nossa região, estão passando por um momento delicado. A receita de todos os municípios caiu, mas eu acredito, o Gerson agora licenciou, está em Lisboa fazendo um intercâmbio junto à frente de prefeitos lá, para tentar entender. Eu vi na rede social dele hoje falando muito de tecnologia. Ele fala que o prefeito que não se antenar vai ficar para trás, e é verdade. Então o Gerson é um cara visionário, um grande administrador. Eu acredito muito na gestão do Gerson e torço muito para que ele faça um dos melhores governos, porque quem ganha com isso é a cidade. Eu coloquei o meu mandato à disposição, já destinei 12 milhões, vai começar a pagar agora para ajudar a cidade de Osasco. Eu tenho ajudado os prefeitos da região também. A gente sabe da importância. O governo do Tarcísio, os prefeitos têm conversado também, mas o governo ainda está meio seguro. O governo federal, a mesma coisa. Então, quando chega um deputado com um pouquinho de recurso ajudando a cidade, os prefeitos têm ficado felizes. E eu tenho ajudado o Gerson e torço, até porque a minha esposa é vereadora, é vice-presidente da Câmara Municipal, e se a gestão do Gerson for boa, o mandato da Ilana vai ser excelente também. Então eu torço muito para que o governo do prefeito Gerson Pessoa seja um dos governos excelentes, porque se for excelente, quem ganha com isso é a população. Já que ele falou do Gerson, eu vou fazer outra pergunta para você. Como é que é a sua relação com o ex-prefeito Rogério Lins, que era o líder hoje? O Rogério hoje é secretário de
de esporte em São Paulo. Minha relação é boa. Eu fui vereador e ele foi prefeito por 2 mandatos. O tempo que eu tive na Câmara, ele teve na prefeitura. E quando ele saiu da prefeitura e foi para a secretaria, foi o tempo também que eu saí e fui para o Congresso Nacional. A relação é boa, de respeito. Eu torço muito pelo Rogério também, um cara que fez muito pela cidade de Osasco, então merece todo o meu respeito, meu carinho, e possivelmente ele vem candidato a deputado também estadual, se eu não me engano. É o que está desenhado aí para ele ser candidato a deputado estadual. Você já é uma liderança? Ou você se considera uma liderança regional, Ribamar? Porque depois que a pessoa se torna deputada, ele vira uma liderança, né? Conhecido na região. Rapaz, eu acho que conhecido sim, liderança você vai construindo ela dia após dia. Eu sempre falo assim, eu quero que as pessoas me respeitem, não é pelo cargo que eu ocupo, eu quero que as pessoas me respeitem pela essência que o Ribamar tem, pelo caráter do Ribamar, um cara cumpridor de acordo, um cara que tem palavra, que é sério. Eu levo a política muito a sério. Eu sempre falei que eu queria dar orgulho para minhas filhas quando eu fosse, se eu tivesse a oportunidade algum dia de ser parlamentar. E hoje, graças a Deus, a gente tem feito um trabalho que, principalmente de respeitar a família, principalmente de trabalhar em prol da família osasquense, em prol da família paulista e em prol da família do nosso país, do Brasil. Eu sempre, quando tenho os projetos, eu estudo muitos projetos para mim votar a favor da população, votar a favor das pessoas que mais precisam, porque a política é uma coisa que está muito desacreditada, Walter e Alfredo, porque existe muita politicagem e eu levo a política muito a sério e eu sempre falo assim, quando os políticos entenderem que eles estão para servir e não ser servido, a sociedade vai passá-los a respeitá-los mais. E é o que eu tenho feito. Eu tenho dialogado muito com a população, conversado muito com as pessoas, para que as pessoas entendam o papel que é do político. E o político mais próximo da população, ele vai errar muito menos. Então eu quero estar próximo da população, quero escutar a população, dialogar com a população para me errar menos. E se não for esse o meu objetivo de servir, a política para mim não é um emprego, a política para mim é uma missão. E se não for como missão, eu não quero estar na política. Eu quero estar na política para efetivamente pegar essa ferramenta que está desacreditada e mostrar para as pessoas que em todo segmento existem as pessoas boas e existem as pessoas ruins. Na política, a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo para você. Na medicina, tem gente séria e tem gente que não é séria. Aqui mesmo, em podcast, tem gente que são sérias e tem gente que não tem. Na polícia militar, a mesma coisa. E na política não é diferente. Tem gente séria do lado da política, querendo usar essa ferramenta que está desacreditada para mostrar para a sociedade que tem gente do bem na política querendo usar essa ferramenta para efetivamente transformar a vida das pessoas, que eu acho que é o caminho de resolver os problemas das pessoas, é a política. Se a gente fizer política boa, as pessoas vão começar a acreditar, as pessoas vão ter prazer que hoje é difícil. Hoje é um país democrático, mas que você é obrigado a ir votar. Então não é por livre e espontânea vontade. Se você não for votar, você vai pagar uma multa. Entendeu? Então, mas onde as pessoas têm o prazer de votar, falar assim, eu fui candidato a deputado e tive 65.219 votos. 65 mil pessoas saiu daquele dia 219, saiu da sua casa aquele dia e foi votar no Ribamar. No 5519, sabe o que é isso? O tanto de gente, e não era votar no Ribamar. Ribamar é fácil falar, o duro é guardar o número. Foram lá digitar o meu número, 5519, 65.219. Eu fui no estádio do Morumbi, assistir um jogo lá, e tinha, o cara falou, o público que estava lá era 51 mil pessoas. Eu falei, tá faltando um pouquinho ainda para mim. Então é gratificante você saber disso, e eu quero corresponder. Eu tenho andado o estado de São Paulo, tenho visitado os municípios, onde eu tive um voto, eu estou indo lá agradecer e colocar o meu mandato à disposição e ajudar o prefeito. Entendeu? Eu fui em Lençóis Paulista.
Cheguei lá, o prefeito falou, quantos votos você teve aqui? Puxa aí, quantos votos o deputado teve aqui? Ele pediu para mim ajudar numa reforma lá de R$300 mil, e eu fui, e aí o vereador que me levou lá para falar com o prefeito falou, pô, o deputado teve um voto aqui. Nossa. Mas eu fui lá e falei para ele, prefeito, obrigado por esse um voto, que é uma pessoa, e eu vou trabalhar, e o prefeito falou para mim assim, deputado, eu quero assumir um compromisso com você, eu vou dobrar a sua votação aqui. Mas brincadeira. Tá valendo. Aí eu falei, aí não, prefeito, ele falou, mas se você dobrar a sua votação, você vai fazer quase 140 mil, mas não é assim que funciona, mas uma brincadeira que o prefeito fez, mas para mostrar que a coisa pública não é uma barganha, não pode ser eu só vou onde eu tive voto, não, eu quero construir um relacionamento, eu tenho falado com as pessoas que eu tenho conversado, eu não quero fazer um compromisso político, porque se for um compromisso político, pós-eleição, acaba, eu quero fazer uma aliança, e uma aliança, ela não tem emenda, uma aliança, ela é duradoura, uma aliança, ela é promissora, que hoje, daqui um ano e pouco, vai ter uma eleição para deputado, mas eu estou indo agora ajudar a cidade com o recurso que eu tenho para mostrar para a cidade que eu quero construir uma aliança com ela. Tem sido bem legal. Deputado, uma última pergunta que também não é fácil. Bora. Como o senhor avalia esse terceiro mandato do governo Lula? De 1 a 10? Como o senhor quiser. O microfone é seu. Rapaz, eu vejo que o presidente Lula não tem mais condições de governar. Com o maior respeito pela história dele, e ganhei, assim que ganhei a eleição, eu tive uma conversa com o Padilha, eu e o ex-deputado que hoje é prefeito, o meu amigo Ricardo Silva, em Ribeirão Preto. Eu fui falar com o Padilha, e o Padilha estava numa conversa, a sala, o gabinete do Padilha é do lado do gabinete do presidente, e o Padilha levou a gente para conversar com o Lula, e sentamos lá, uma conversa cordial, muito boa, até a liturgia do cargo, eu como deputado federal, o Ricardo como prefeito, o ministro Padilha, e conversamos com o Lula e tal. Você vê um cara muito inteligente que saiu da prisão e se tornou presidente. Precisa ser respeitado. A história política do Lula precisa ser respeitada. Mas hoje eu não vejo... O governo não tem diálogo com os deputados, não tem base para tocar o país. Se a gente não discutir os temas importantes que vai melhorar a economia, a reforma tributária, se a gente não fizer esse tipo de diálogo no Congresso Nacional, aonde nós vamos chegar? Aí não adianta meter um IOF para taxar a população para o governo se salvar. Não pode ser assim. Nós precisamos discutir o que é melhor. E eu fiz uma fala, se o governo tiver que cortar na carne, corte na carne. Precisa reformar os ministérios. Pô, o Lula assume e já cria mais quantos ministérios? Mais 12 ministérios, 10 ministérios. Precisa disso? Se tinha um governo, e não é defendendo o Bolsonaro, não, e nem querendo atacar o governo Lula, eu preciso discutir o que é bom para o país. Se tinha um presidente que estava governando com 19 ministérios, por que não continuou com os 19 ministérios? Quando você cria ministério, você aumenta o quê? A despesa. E aumentando a despesa, acontece o quê? Gastos. Gasto em cima de gasto, e o governo não quer enxugar a máquina, porque se a máquina cheia, é cabo eleitoral. E a gente tem que refletir nisso. Então, eu acho que hoje o governo do PT precisa, eu vou falar, precisa rever os seus quadros. Eles não prepararam quadro. Se você pegar a militância do PT, é uma militância antiga. Se você pegar os deputados, são deputados antigos. Se você pegar, é uma velha guarda que não está preparada para esse tema hoje. A tecnologia precisa de gente que está com gás, que está com vontade. Hoje, o presidente Lula, conversas que eu encontro, quem dita a regra é a primeira-dama. E é difícil isso, entendeu? O Lula hoje não está preparado, não é que não está preparado, o Lula esteve preparado, mas acho que a idade, o cansaço, o que ele passou nos quase 600 dias preso, isso mexe com o emocional. E está com 78 anos. Já não está mais. Hoje nós estávamos discutindo com o Santiago, a gente conversando de algumas pessoas, o fulano, ele falou, pô, tá com 77 anos. Pô, essas pessoas tinham que já aposentar. Não dá para admitir que o país está sendo governado, nada contra uma pessoa da época de 40, pô.
Não dá, com todo respeito. A gente precisa colocar sangue novo, gás novo, pessoas que estão pensando para frente, pessoas que estão pensando no progresso. Não pode pensar no seu projeto pessoal. E, infelizmente, hoje o PT tem um projeto pessoal que não é bom para o país. O PSD trouxe o governador do Sul, o governador do Sul PSD. Ele não pode ser o candidato a presidente também pelo PSD? Rapaz, eu sempre fui um cara que sempre respeitei hierarquia e tem fila. Quem está na frente do Eduardo é o Ratinho. Eduardo. Quem está na frente do Eduardo Leite, o Ratinho, pela história, o governo do Rio Grande do Sul, o governador do Rio Grande do Sul, fez um belo trabalho também no Rio Grande do Sul. Mas chegou tarde, né? Chegou agora, já com um projeto desenhado. Eu acho que o sonho dele é ser candidato a presidente. Não tenha dúvida, até o meu. E se eu perguntar para você também, você vai ter o sonho de ser candidato a presidente. Mas a gente tem que saber respeitar a fila, respeitar a nossa hora. A discussão tem que ser muito verdadeira, e o PSD não esconde isso. O Kassab deixou isso bem claro. Eu acredito, se acontecer do Tarcísio ser... E hoje o Tarcísio hoje, se você perguntar para ele, qualquer um que perguntar para ele fala que vem para a reeleição. Mas eu acredito, se não for o Tarcísio candidato a presidente, o PT continua na presidência. Eu não tenho dúvida disso, porque aí a direita, o centro não se une. Você não acha que o Bolsonaro está demorando para deputado? Não, ele está demorando, não. Ele já tinha que ter falado que ele não pode ser, não pode acontecer o que o Lula fez na eleição passada. Quando o Bolsonaro lançou Haddad. Na última hora lançou Haddad, e o Haddad não teve articulação de mobilizar tal. Então, quando é um projeto pessoal, acontece isso. Entendeu? Então o projeto tem que ser coletivo. Então entender que não pode ser candidato e aí querer entregar para o filho, porque o filho tá... Falar que o Eduardo Bolsonaro está mais preparado do que o Tarcísio, isso é uma idiotice sem discussão. Não dá para discutir. O Tarcísio, ele é um cara preparadíssimo. E aí eu vou falar para você que um cara preparadíssimo, que ele não era de São Paulo, e conhece São Paulo muito mais do que muitos paulistanos que estão aqui. Ele conhece São Paulo na palma da mão, um cara muito inteligente. 50 anos o Tarcísio fez agora, mas é um cara muito inteligente. E se o Tarcísio for o candidato, todo mundo se une em torno do Tarcísio. Se o Tarcísio não for candidato, o Ratinho vai ser candidato, o Caiado vai ser candidato, o Zema vai ser candidato, e o PT está torcendo para que isso aconteça. Porque se tiver várias candidaturas, o PT continua no governo. Então, se a direita, o centro entender e o Tarcísio assumir essa responsabilidade, nós vamos eleger o Tarcísio, não tenho dúvida disso, para presidente da República. Se não for isso, pode acontecer do PT continuar. Deputado Ribamar, Walter Wolff, palavras finais. Agradeço muito a presença de vocês. Eu gostaria que os senhores se despedissem. E a palavra é sua, Valtão. Eu queria agradecer mais uma vez ao Curupi, meu amigo Curupi, ao deputado Ribamar, que prontamente se dedicou uma hora aqui com a gente. Foi convite feito, ele aceitou e está aqui, falou. Deputado, queria agradecer de novo e deixar à sua disposição o nosso podcast, quando o senhor quiser marcar, voltar aqui para falar de política, de reeleição, à sua disposição. Alfredo e Walter, obrigado. Agradecer ao Gurupi, que o Gurupi que fez essa ponte aqui. O Gurupi, um grande amigo de... Não vou falar que é de 30 anos. De 30 anos, porque senão vai falar a nossa idade aqui. Mas um Gurupi é um grande jornalista, um ser humano extraordinário, um cara de um caráter excepcional. Então, a minha gratidão ao Gurupi, ao Alfredo, que é o âncora aqui junto com você aqui, Walter, e colocar o meu mandato à disposição de vocês também. Nós estamos em Brasília, eu vou para Brasília na terça-feira, volto na quarta noite ou na quinta de manhã, porque tem o IFOLEG agora, presencial é terça e quarta-feira, e depois na quinta você pode marcar a presença e depois vota pelo IFOLEG, mas estou à disposição.
Quando Tá de foi férias, né, deputado? Agora vai não, férias. Não, tô nada, tô trabalhando, pô. Eu sei, mas vai ter férias. O recesso parlamentar é de 18 a dia 3 de agosto. Vai ser 15 dias de recesso, mas o mandato Deputado não continua, para, né? O mandato continua e aproveitar. Eu tenho esse 1 ano e pouco para mim trabalhar, então não tem que fazer nada, é trabalhar dioturnamente para a gente buscar a reeleição. Eu estava falando dentro do carro com o Gurupi, eu falei assim, ó, eu estou como deputado e a gente só se considera uma grande liderança e um deputado de verdade quando você vai para a reeleição e você é reeleito. Então eu estou trabalhando muito, mostrando a importância da nossa região, ter um deputado federal atuante que ajude a cidade, ajude o nosso estado de São Paulo, e eu tenho feito isso todos os dias. Levanto cedo e vou dormir tarde da noite trabalhando para a gente trazer a prosperidade para o estado de São Paulo. E quem quiser achar o deputado? É só ir no meu escritório na Praça Duque de Caxias 102 ou ligar no meu telefone também, não tem dificuldade, eu dou meu telefone aqui, quem quiser anotar aí pode anotar, é 11 97424 4004, 11 97724 4004. Poremos no ar. Pode pôr. Deputado Ribamar, obrigado. Isso aí, tamo junto. Muito obrigado. Venha sempre. Obrigado. Seja À bem-vindo. disposição. Obrigado a Obrigado, todos. Nelson. Fiquem com Deus. Esse foi mais um Repórter Pod. Até a próxima.